aqui uma série de perguntas que me foram enviadas por alunos de antigos companheiros meus, que agora iniciam seus estudos, suas jornadas, não é? E me foi pedido que as respostas estivessem alinhadas com o contexto mestre-aluno, mais velho e mais novo, e assim por diante. Pedro Paulo Santana me pergunta: o que nos faz atuar mal? Pedro Paulo, primeiramente nós temos que ter um referencial do que seria atuar bem. O ser humano é um ser comparativo. Ele estabelece os seus padrões através da observação, da percepção que ele tem sobre algo ou alguém. Logo, esse atuar mal pode ser, talvez em uma primeira observação, aquilo que contradiz você, algo, alguém, alguma instituição, né? Eu acho que nesse aspecto aí, se nós olharmos o que contradiz você, pode ser tudo aquilo que vá fomentar algum tipo de dissabor para você. Talvez tudo que fuja daquilo que está combinado entre a sua realidade interna e a sua realidade externa. Veja bem, atuar mal também vai estabelecer um paralelo entre dois extremos, entre você e alguma coisa. Imagine que você, de repente, tem combinado com o seu professor, com os seus companheiros, um determinado tipo de comportamento e por um momento ou outro esse comportamento venha a ser usurpado por uma vontade maior ou venha a ser ultrajado por alguma idiosincrasia que você leva e tentou esconder o tempo inteiro. Talvez isso seja comum. Nós não vamos dizer que é normal, mas é comum. Logo, atuar com essas consequências é o que vai fazer de você uma pessoa interessante, de bem, né? Uma pessoa que vai assumir os seus equívocos, os seus erros. Agora, esse atuar mal, ele também pode ter um ciclo muito curioso, tá? Porque começa pequenininho, quando nós atuamos mal, de maneira muito pequenina. Isso vai ganhando assim outras proporções, porque tudo caminha, né? Você pensa uma coisa, que são realidades dentro de realidades. Se você simplesmente tem uma atitude ruim, mas precisa manter a justificativa dessa atitude ruim, isso vai criar um ciclo. Vai gerar um círculo e uma série de sucessivas necessidades para a manutenção disso. Então, o atuar mal, ele não é só o começo, o meio e o final. Ele começa muito antes disso, ele começa no pensamento. Talvez não adianta modificarmos uma situação se o pensamento está equivocado. Talvez não adianta querer modificar a impressão dos demais se o meu próprio pensamento não está de acordo com aquilo que eu estou falando. Então, em geral, é mais ou menos por aí, né? Nós pensamos uma coisa, falamos outra, nós professamos uma coisa e atuamos de maneira distinta. Eu sempre digo que não existe nada pior que um bom conselho seguido de um mau exemplo. E nesse caso, Pedro Paulo, não existe nada pior do que você estabelecer um ponto em que você acredita e você trair a você mesmo nesse ponto. Por mais que você tente se justificar, é você quem ficará a sós com seus pensamentos. A vida das pessoas segue, a vida continua, e todo aquele que tem um padrão de comportamento que acredita ser o ideal e segue dentro dessa linha, é mais comum que essa pessoa esteja harmoniosa com ela mesma. Então é mais comum que essa pessoa atinja os seus êxitos, seus objetivos, e esse atuar mal vai ser apenas algum deslize ou alguma questão que também é necessário para que se possa corrigir. Como eu te disse antes, somos comparativos. Se nós não temos um ponto de observação e se não caímos ou se não equivocamos, nós nunca vamos saber o que é acertar, não é? Eu acho que primeiramente esse atuar mal que você me pergunta vai depender daquilo que você tem estabelecido com algo ou alguém como certo ou errado, tá? Ainda que para mim certo e errado não existem, existem consequências, existem padrões comportamentais, padrões morais, padrões estabelecidos por uma sociedade e que hoje também já está se dissolvendo. Mas o mais importante aí é tudo aquilo que faz parte da sua história pessoal, tudo aquilo que tem a ver com a sua caminhada, a sua jornada e os seus objetivos pré-estabelecidos. Tá?
Celso Marinho me pergunta: o que nos faz querer ser grandes? Bom, Celso, eu acho que a própria circunstância social hoje, né? Se nós formos olhar dentro do paralelo administrativo de nossas próprias vidas, ser grande não é ser grande para os outros, é ser grande para si mesmo. Se você é capaz de fazer o certo quando ninguém está te observando, então você é uma pessoa grande, você é uma pessoa honesta. Se você é capaz de superar a agressão do outro, principalmente compreendendo que o outro está em descontrole ou está em desequilíbrio, também você será uma pessoa grande. Agora, se você acredita que ser grande é somente ser grande materialmente, somente ser grande para as pessoas, aí também é um tipo de observação que vai estabelecer também os seus níveis de grandeza, né? Verdadeiramente, para mim, isso não me interessa. Eu me interesso mais pelo aspecto interno, pelo aspecto daquilo que você consegue dominar ou se melhorar ou progredir dentro da sua vida, né? Porque, falando da própria vida, ela é passageira, né? Nós sabemos que todas as conquistas, todas as coisas representam apenas momentos, sensações. Ainda que você tenha um diploma na parede, que você tenha ali um prêmio muito importante que você recebeu, você vai ver que com o tempo isso desbota, né? Você já começa a perder até as grandes recordações do porquê aquilo ocorreu. Isso porque nós mudamos o tempo todo, a vida muda, as transformações chegam, novas circunstâncias são vivenciadas, novas experiências são absorvidas, né? Então, para mim, ser grande é ser grande para si mesmo, porque depois isso reverbera de maneira externa e vai conquistar N outras questões que você antes nem havia imaginado, né? Quando você foca em apenas ser grande em uma coisa, aquilo também é extremamente limitado e você não vai passar daquilo. Então, para mim, ser grande, o que nos faz querer ser grandes, no meu caso, é querer ser grande para mim, querer ser melhor, querer evoluir de uma maneira que aquilo que eu fui no passado realmente fique no passado e que tenha servido apenas como um degrau, uma plataforma para o que sou hoje. Bem, Alessandro Mariucci pergunta: nós temos controle sobre nós mesmos? Alessandro, é muito interessante isso, porque o córtex frontal, né, ele tem uma função extremamente interessante se nós formos observar pela neurociência, porque é ele que cuida de frear os seus impulsos, de te dar razão, de estabelecer para você algumas condições até muito mais voltadas ao racional do que nós imaginamos. É por isso também que quando nós fazemos uso do álcool, de bebidas alcoólicas ou qualquer substância e esse córtex é inibido, você vai ver que uma série de ações que não estavam programadas ou uma série de acontecimentos que não estavam pré-programados serão mais fáceis de suceder, né? Porque é o que deixa a pessoa mais solta. Então, para você ter controle sobre você mesmo, eu acho que você precisa estar desperto, né, numa situação. Alguém pode dizer: ah, mas quando eu bebo eu sei de tudo o que está acontecendo. Bom, isso também é de cada um. Eu acho que o controle pessoal ele parte da linha da lucidez. É quando você consegue ver o antes, o durante, o depois, quando você consegue ver além das formas, quando você consegue imaginar que se você atuar de uma determinada maneira isso vai ter uma consequência, ou se alguém atua de uma maneira equivocada com você, você ser capaz de frear as suas atitudes e não simplesmente rebater aquilo que está chegando. Então, ter controle sobre nós mesmos, eu acho que só é possível quando nós temos uma claridade mental. E essa claridade mental, obviamente, que ela, hoje em dia, com tantos avanços da ciência, ela pode ser muito melhor explicada, muito melhor compreendida. E quando a sua pergunta chega sobre nós termos controle sobre nós mesmos, eu acho que é possível. Sim, é possível. Ainda que possam existir alguns fatores que saiam da programação natural, até aceitar esta saída da programação natural e refazer o caminho também pode ser interessante. Eu escutei uma palestra uma vez de uma pessoa que dizia assim: fracasse de novo, mas fracasse muitas e muitas vezes. O controle sobre nós mesmos, quando as coisas perdem o controle à nossa volta, é o mais difícil, né?
perder o controle é muito fácil. Então, eu acho que sim, podemos ter controle sobre nós mesmos, principalmente quando existe a autoobservação, o autoconhecimento. Né? Eu acho que é aquela coisa, né? Conhece-te a ti mesmo. Né? Não existe outra máxima mais interessante do que essa. Fernando Luiz me pergunta: arrepender-se é ter responsabilidade? Bom, arrepender-se é um sinal de que a sua atitude não está de acordo com o que você esperava, ou que as suas decisões não saíram dentro da sua expectativa, ou que você achou que uma determinada atitude não teria consequências e ela teve. Né? Em geral, vai estar alinhado com alguma dissonância, alguma coisa que não encaixa com aquilo que você tem como certo. Logo, ter responsabilidade ou não vai depender da forma de cada um, porque você pode se arrepender e não assumir uma responsabilidade. Você pode ter remorso, arrepender e não querer ajeitar uma situação. Você pode simplesmente ser uma pessoa extremamente arrependida e no seu interior tentar isolar aquilo, não enfrentar aquilo, não esclarecer aquilo para você. Você pode ser uma pessoa arrependida e simplesmente tentar se justificar com o erro dos outros, ou tentar se justificar dizendo que era o melhor que se tinha que fazer naquele momento. Bom, aí nós temos paradigma, senso comum, nós temos uma série de pontos que podem ser analisados. Né? O padrão, ou o senso comum, que é aquilo que nós aceitamos simplesmente porque alguém nos impõe. Né? Quantos de nós não escutamos sempre a questão, mas tinha que ser assim, ou porque Deus quis, ou não tinha outra saída? Bom, então essa responsabilidade vai ter muito a ver com as consequências. Agora, eu penso que é melhor ter responsabilidade antes. Né? Você não precisa deixar que um vaso bonito caia, quebre, para que você então passe a valorizá-lo, ou simplesmente no ato de reconstruí-lo você perceba a grandeza da beleza que existia naquele objeto. Acho que não. Eu acho que o legal é você frear os acontecimentos antes. Responsabilidade é não permitir que aquilo ocorra, na minha forma de ver. Tá bom?